Áudio ok de todos. Aí sim, beleza, pronto o áudio. Boa. Ótimo, podemos começar então. Então, gente, deixa eu começar aqui então, até porque foi eu que propus o tema de hoje, então deixa eu explicar. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou, uma moça me procurou, e que ela estava tendo problemas na marcenaria dela. Ela tem uma oficina, trabalha sozinha, mas os vizinhos dela começaram a alegar que estavam começando a ter problemas de rinite, alergia a pó e tal, e estavam exigindo que ela fechasse a oficina dela. E ela veio desesperada me procurar, eu troquei algumas ideias, dei algumas informações, mas isso ficou na minha cabeça. Quantas pessoas não têm problemas com seus vizinhos, com as suas oficinas, né? Seja por barulho, seja por cheiro, ou seja simplesmente porque o vizinho não gosta de você, ou você não gosta do seu vizinho, enfim, todo mundo sempre tem algum tipo de problema, não é? Então hoje a gente vai tentar aqui bater um papo sobre isso, como é essa relação entre vizinhos e oficinas, né? Como que a gente equilibra isso, o que a gente, enquanto marceneiros, serralheiros, donos de oficina, profissionais, para evitar esse conflito, não é? Então é isso. Então nós temos aqui o tema de hoje, oficinas versus vizinhos. Não é, Piotr? O Piotr tem grande experiência. O Piotr mora, a oficina dele em casa e sempre foi área residencial, né, Piotr? Sempre. Na verdade, eu estou nessa oficina há um ano, eu já vou contar as mudanças que eu fiz aqui, mas na minha oficina anterior, a minha oficina ficava dentro da casa de uma pessoa. Então, assim, era um senhor, né? No começo, eu tinha oficina no fundo da casa da minha mãe. Aí, por uma série de problemas, e o barulho era um deles, eu começava a fazer barulho, a minha mãe falou assim, pô, mas tá enchendo o saco aqui. E aí eu falei, pô, preciso sair daqui. E aí eu procurei o meu vizinho da frente da casa da minha mãe, ele se chamava Jair, cheguei e falei, Jair, pô, você não sabe de alguém que está alugando uma garagem, algum lugar onde eu posso colocar minhas máquinas? Ele falou, eu tenho um quarto aqui em casa. Eu falei, não, mas um quarto não dá. Aí ele mostrou a casa dele, então assim, tinha a cozinha, a sala, um banheiro atrás da cozinha, um quarto e o outro quarto. E esse quarto, onde eu construí minha oficina depois, ele abriu uma porta pela garagem e eu entrava por lá, né? E ele fechou uma porta, que era a porta que dava para dentro da casa dele, né? Então, a primeira dificuldade que eu tinha é em relação a ele. É por um respeito muito grande, né? Porque eu não tinha outro lugar para ir. Então, assim, ou eu acabava cooperando com ele, ou ele me botava para fora. Então, como que eu organizava as coisas? Ele sabia, né, que era uma marcenaria, sabia que as máquinas faziam barulho. Então, assim, eu meio que tentava policiar, né? Ia num sábado de manhã, num sábado à tarde, sempre durante o dia, nunca à noite. E eu sempre ia de final de semana. Então eu já sabia que de final de semana ele saía, ia dar uma volta, porque eu ficava fazendo barulho lá. Então o meu primeiro cuidado ali era com o cara que estava dentro, né? Na verdade, minha oficina estava dentro da casa dele. Então eu tinha que tomar uma série de cuidados para não atrapalhar esse vizinho aí que fazia a alocação do espaço para mim, né? Legal. Que era o seu vizinho mais próximo, na verdade, né? Exatamente. E você, Oséias? Tem alguma experiência aí com vizinhos? Quem não tem, né, cara? Quem não tem? Só quem mora numa ilha que não tem vizinho. Antes de eu falar minha experiência com os vizinhos, deixa eu dar um recado aqui. No chat do Adilson Pinheiro, vocês têm a opção de mandar o superchat. No caso, se você quiser fazer uma pergunta, para quem não conhece, o superchat é uma alternativa que a gente deixa em aberto. Para quem quiser ver a sua pergunta lida assim, em destaque, porque o volume de mensagens é muito grande, se você quiser ver a sua pergunta respondida, você pode fazer uma doação ali para o canal de R$1, R$2 e tal, e sua pergunta vai ficar em destaque. Assim você ajuda com o canal que você curte, né? Porque sabe que a situação hoje também não está fácil para ninguém, mas de verdade é uma forma de deixar a sua mensagem em destaque, tá ok? No canal do Adilson Pinheiro. No canal do Marcenaria Amador esse recurso ainda não está disponível. Agora... Pô, eu achei que ia ganhar uma grana, meu. Só Adilson. Adilson, depois divide com a gente aí, pô. A minha experiência com o vizinho sempre foi assim, muito salutar, né? Graças a Deus, na antiga casa que eu morava, na casa da minha sogra, eu sempre fiz as minhas bagunças no quintal, em horário assim de pouca, né? Que dá para conviver. E sempre fui muito solícito assim com os vizinhos, né? Então uma mão lava a outra, né? Um dia você arruma a torneira aqui, no outro dia você faz um barulho até mais tarde, e assim a gente vai convivendo.
Na casa que eu moro atualmente, é um pouco mais apertado, mas eu tenho uma boa relação com os vizinhos, assim, pelo menos com um vizinho eu tenho bastante relação, com outro eu não conheço, mas a gente se dá bem, assim, nunca teve nenhum problema, pelo menos nunca me chegou nada. E eu também não procuro respeitar, né, não ficar até muito tarde fazendo barulho. Eu deixo geralmente o acabamento para fazer mais tarde e os cortes durante o dia. É isso aí, a gente vai levando. Vizinho é tudo de bom. É, eu tenho uma situação também aqui, que nessa oficina atual, ela fica na parte superior da minha casa, então eu tenho um problema com a minha vizinha aqui de baixo, né? Vulgo família. Então, eu abandonei algumas coisas na minha oficina, como bigorna, por exemplo. Eu não tenho aqui, porque não dá para ficar martelando no chão, porque haja sofrimento para minha esposa, para minha filha lá embaixo, né? E a outra coisa é que a minha oficina, além de estar na parte de cima da casa, eu estou na parte do meio para cima do bairro. Então, o bairro é um morro, um outro morro e um vale. Então, todo o meu barulho, ele vai por esse vale inteiro, o bairro inteiro sabe que eu liguei uma serra, que eu estou desengrosso, que eu liguei uma lixadeira. Todo mundo sabe, isso aí é fato. Então, o que eu tento fazer? Também equilibrar as coisas. Então, eu não ligo nada antes das 8 da manhã, não ligo nenhuma máquina, nada antes das 8 da manhã. Se for feriado, eu puxo até um pouco para mais tarde, feriado, ou às vezes o sábado também eu puxo para mais tarde, e nada após as 17 horas. Tem dia que, às vezes, às 18, aperta um pouquinho, eu faço alguma coisa. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, que dá para a gente equilibrar no sentido do bom senso. Né? A gente tem que ter bom senso e entender o problema do outro. Né? Então, o Pioto, né, que só fazia lá no final de semana, também equilibrava nos horários, o Edson também tem um bom senso. Então, esse é um primeiro ponto, partindo de nós, né? Partindo da gente que tem uma oficina. Né? É isso aí. O Eduardo Casagrande aqui participando no chat. Valeu, Eduardo, pela presença, nosso irmãozão aí. Ele falou que ele tem sorte que desde 2007, quando ele mudou para uma casa, né, que ele morava em apartamento, quando ele mudou para uma casa, os vizinhos dele também fazem muito barulho, então tá tudo certo. Dá o troco. E assim, às vezes é o contrário também, né? Porque como a minha oficina é exclusivamente para gravar os vídeos, né? São poucos projetos que eu não gravo. É até estranho, né? Porque quando eu vou fazer uma coisa aqui na oficina, parece que se eu não ligar a câmera tá faltando alguma coisa. Então, todos os projetos que eu faço, eu vou gravando e tudo mais. E aí tinha o problema dos vizinhos fazerem barulho, porque no começo eu tinha uma câmera que não tinha microfone, entrada de auxiliar de microfone, câmera mesmo. Então eu até colocava a câmera perto, e se vocês assistirem os primeiros vídeos do canal, eu tinha que gritar dentro da oficina para o áudio chegar na câmera. E como era o microfone muito aberto, se tivesse rolando qualquer coisa do lado de fora, captava o som. Então, assim, tem até umas situações engraçadas, né? Tanto é que eu comentei numa das lives que esse projeto aqui, que foi esse arco de Serra Tico-Tico, eu estava programado para fazer um outro projeto, que eu não lembro qual é, e eu cheguei lá, cara, tava rolando um churrasco, porque na casa onde eu tinha minha oficina, no fundo tinha uma casa, que era alocada também. Então eu cheguei lá um dia, cara, rolando uma festa de criança, né, a galera fazendo um churrasco e tal. Eu falei, como que eu vou gravar isso aqui agora? Aí comecei a procurar uns pedaços lá, alguma coisa, falei, preciso criar um projeto do nada, que foi esse aqui, né? E no fim deu certo, foi um projeto que super bombou lá no canal. Então tem essa situação também, né, dos vizinhos fazerem barulho. Teve problema de jogo do Brasil, eu não sou um cara que curte futebol, então quando eu tinha jogo do Brasil, eu falei, beleza, vou fazer serragem. E aí lá eu gravando, daqui a pouco, pá, gol, a galera gritando, aí para tudo, espera os fogos, aí volta a gravar de novo. Eu ficava debaixo, a casa ficava bem na linha de aviões. Então, às vezes, passavam alguns aviões baixo, fazia barulho também. Então, aí parava, esperava passar, e aí começava a gravar de novo. Então, tinha interferência dos dois lados, né? Legal. Sim. Deixa eu dar um recado aqui do pessoal. Só um segundinho, Adilson. Deixa eu dar um recado pro pessoal do chat. Do canal do Adilson Pinheiro, o Cleilton da Silva. Adilson, eu te fiz uma pergunta, responda ela para mim, por favor. Cleilton, por favor, repita a pergunta, porque eu não achei ela aqui no chat.
E lembrando, hoje a live, o tema é marcenaria e seus vizinhos, né? Então, perguntas que sejam de outro tema, a gente não vai responder. Mesmo porque são muitas perguntas, né? Então, a gente vai tentar filtrar aqui perguntas que sejam relacionadas ao tema de marcenaria e vizinhos, ok? Valeu, pessoal. Obrigado pela compreensão. Pode falar, Dilson. Desculpa aí. Não, pois é, com relação a isso também, eu geralmente as minhas aberturas de vídeo ou vídeos com mais falas, mais conversas, geralmente eu gravo antes das 7 da manhã. Então eu sempre acordo muito cedo, eu gravo tudo antes das 7, normalmente antes das 7, justamente para evitar problema. Final de semana eu não consigo fazer nada disso, porque é o vizinho que tá em casa e aí coloca o som lá, coloca o funk, coloca o forró para poder lavar o carro, limpar a casa, qualquer coisa assim, aí fica impossível, né? E é o problema da questão do estúdio, né? Mas a gente, enquanto oficina, né, oficina ativa, a gente tem, diria que, duas frentes muito importantes que podem atingir os vizinhos, né? Frente número 1, que é o barulho, frente número 2, que é poeira. Eu colocaria uma frente número 3 também, que poderia considerar, que é cheiro, né? Porque não só madeira, tem madeira que tem um cheiro horrível, outro um cheiro que, mesmo sendo agradável, incomoda algumas pessoas, né? E ainda tem a questão de verniz, tintas e tudo mais, né? Então, existem essas três frentes partindo de cá, né? Saindo daqui. Vamos pensar agora no que a gente pode fazer para eliminar esses problemas, esses atritos com o vizinho, né? É claro que o Edson deu uma receita de bolo muito boa ali, que é você dar uma forcinha, aquela móvel debaixo da pia que deu problema, você vai lá, aperta um parafuso e o cara fica feliz da vida e releva alguma coisa, né? Então, uma mão lava a outra nesse sentido. Tem uma ressalva aí que também, se não controlar, você vira escravo dos vizinhos também, né, velho? Tudo é questão de equilíbrio, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tudo uma questão de equilíbrio. Mas eu acho que, assim, com relação à poeira, eu diria que uma das coisas é realmente manter a oficina limpa, né? Isso já ajuda até para a gente mesmo, né? Então, tentar usar, realmente, limpar o chão, varrer pó que acumula na parte superior da oficina, que não tem jeito. Sempre que possível, tentar usar um aspirador. Se for marcenaria profissional e trabalhar com MDF, coletor de pó é indispensável, cara. Indispensável para MDF e para marcenaria profissional. Não tem jeito, cara. Até para a qualidade dos trabalhadores mesmo, né? Da turma mesmo. Não tem jeito. Né? É isso aí. Uma pergunta aqui do Vilmar Rodrigues. Desculpa, Rodrigo. Uma pergunta Não, vai lá. do Vilmar Rodrigues aqui no canal do Adilson Pinheiro. O que diz a lei sobre barulho de oficinas em geral? Tem horário estabelecido? Depois do... Você pode responder, Piotr, depois do que você tinha para dizer. Desculpa o corte. Não, beleza. Tá. Deixa eu só colocar minha opinião em relação a essa pergunta mesmo, né? Assim, o que eu entendo, tá, pessoal? Eu pesquisei muito sobre isso, não em relação à oficina, porque eu morava num prédio e, cara, tinha muito barulho lá. Tinha uma casa uma casa de shows, assim, que o pessoal tocava uma banda à noite. E, cara, era muito alto o som, muito alto o som. E parece que, como você disse, né, Adilson, quanto mais alto você está, mais você propaga o som e mais você recebe o som. Então, assim, era 2 horas da manhã, eu lembro que quando eu cantava o parabéns, eu falei, pô, agora vai acabar, né? A banda tá cantando parabéns, então é porque tá acabando a festa. E aí eu fui atrás disso. Então, é super difícil você conseguir definir o que é alto, o que é baixo. Porque, por exemplo, você pode ligar, se a polícia for, a polícia vai lá, manda o cara baixar o som, aí a polícia vai embora, o cara aumenta o som. No caso da gente, é a mesma coisa, né? Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Primeiro, né, eu acho que é muita questão de bom senso. Porque da mesma forma que a gente não gosta de ser incomodado, é muito ruim quando a gente incomoda as pessoas. Então, é sempre você fazer os seus acordos. Uma forma é, como você disse, né, Oséias, é você deixar o seu vizinho feliz, outra é você presentear o seu vizinho com uma peça que você fez, mas é sempre a questão do bom senso. Sobre a questão de trabalho mesmo, né, de indústria, existe pela prefeitura, existe os loteamentos, né, as zonas de áreas comerciais.
Então, eu não sei se isso é padrão, eu estava dando uma pesquisada outro dia, e eu sei que para a região de Campinas isso mudou. Então, eu sei que o zoneamento 14, que é o Z14, é para industrial. Então, industrial você pode fazer barulho 24 horas por dia. Você pode ligar os maquinários, claro, deve ter um nível de ruído aceitável, mas você pode fazer barulhos, você pode operar durante 24 horas. Só que assim, essas áreas, né, de zoneamento 14 geralmente são as mais afastadas, ficam em distritos industriais, ficam afastadas mesmo da região da cidade. Existe o zoneamento 13, que é um abaixo, que aí é permitido para algumas, eu acho que algumas oficinas e tudo mais, então, por exemplo, oficina de mecânica, coisas que fazem barulhos que são aceitáveis, né? Mas, pessoal, é muito difícil, né? É muito difícil porque se você tiver realmente alguém que está lá disposto a falar assim, ó, você está fazendo barulho e você está me incomodando, mesmo você estando dentro da lei, pô, é um negócio que não é muito legal, né? Então, acho que a primeira coisa é o bom senso, né? Para você não incomodar e também, né, não ser incomodado. É isso aí. Ô, Piotr, assim, isso é bem municipal, por quê? Porque cada assim, não é necessariamente a questão dos códigos, né, mas como a relação às organizações, né? Cada município tem um certo padrão, que depende muito da característica e até da forma como esse município, essa cidade foi sendo estabelecida, né? Mas, de um modo geral, existe, sim, algumas regiões que são mais industriais, outras são comerciais, mas se a gente para pensar, nem todos os municípios têm isso. Os pequenos, por exemplo, não têm. A minha cidade, por exemplo, não tem. É uma bagunça só. Então, você tem uma oficina mecânica do lado da casa, e é porque crescimento e uma coisa completamente desordenada. Então, e aí é que gera alguns conflitos ainda maiores. E isso eu vou te falar, para cidades menores, para cidades de 100 mil habitantes para baixo, a maioria delas é uma terra sem lei, é um pega para capar com relação a isso. E aí é que gera o conflito. Por quê? Porque se eu faço barulho e o meu vizinho se incomoda e ele for no Ministério Público, o Ministério Público acaba interditando a minha oficina. Sendo que, na verdade, eu não estou errado, porque o município nunca disse que eu não poderia ter a minha oficina aqui. Então, de verdade, a gente sempre tem que tentar ponderar algumas coisas, né? E tentar equilibrar. Quando tem determinado, não tem jeito. Tá? Agora, algumas periferias de algumas grandes cidades brasileiras também é uma terra sem lei, um pega para capar, e cada um por todos e todos contra um, e salve-se quem puder. Né? E assim, com relação a ruído, as únicas leis que eu sei que regem de uma forma geral, né, é o volume de ruído e horários, que geralmente é a partir das 10 da noite, né, salvo condomínios, né, que são condomínios aí tem as suas regras próprias, mas de um modo geral é 10 da noite e tem os volumes de ruído. O Vilmar Rodrigues, não, peraí, Vilmar Rodrigues sobre barulho, não, esse eu já respondi. O Pedro Ivo, no canal Adilson Pinheiro. Adilson, você já discutiu com o vizinho por causa da sua oficina? Pergunta. Não, eu nunca discuti com o vizinho. Eu tive um problema uma única vez, na verdade, foi com uma obra que a gente estava fazendo da vitreria na época e que acabou fora bater uma laje lá, caiu um concreto, e aí a vizinha ficou chateada, que não sei o quê, mas a gente foi lá, fez um bolo para a vizinha com um prato de vidro lindo, artesanal que nós fizemos e demos para ela e acabou os problemas. Né? Então os problemas se acabaram. Foi a nossa amiga até hoje e graças a Deus. Eu realmente nunca tive problema, eu tenho muita sorte com relação a isso. Só que nessa minha oficina nova, que está aí aparecendo obra de igreja, que é obra pública, que há séculos não se termina, mas eu fiz uma coisa, eu comprei lote de uma forma que eu não tenho vizinhos por perto. Já na saída da cidade, então o pessoal até perguntou, você mora na roça? Eu falei, mais ou menos isso. Na saída da roça, já com vista para as montanhas mesmo. Então, o meu vizinho mais próximo do lado está a 15 metros, e mesmo assim, a parede dele sem janela. Né? E eu fiz a minha obra toda com parede dupla, então é tudo com blocos de 15, paredão largo, para tentar reduzir barulho. O Piotr falou que já aquele caso na antiga oficina, né, sobre a antiga oficina, mas você teve algum caso assim, de brigar com o vizinho por causa de barulho? Não?
história? Eu não, cara, nunca tive, porque assim, que eu falei, né? Sempre procurei, toda vez que eu ligava as máquinas que faziam mais barulho, naquela época no desengrosso, que é uma máquina que faz um barulho assim assustador. A máquina acho que mais fazia barulho eram as serras, né? Então eu tinha a serra de meia esquadria e a serra circular. E como eu não trabalho, né, pessoal, eu não faço peças por profissão, são peças pequenas, então assim, o tempo que a máquina ficava ligada era muito pequeno. Então, questão assim de minutos. Ligava a máquina, fazia os cortes e desligava. E aí que eu procurava fazer, fechar todas as portas, janelas, por mais que tivesse calor, fechava tudo, ligava, fazia tudo que tinha que fazer e parava o barulho. Então, assim, nunca tive ninguém que chegou lá e falou assim, poxa, tá fazendo muito barulho e tudo mais, né? É que eu falei, eu tinha mais vontade de voltar pro vizinho e falar assim, ô meu, para de fazer barulho aí que eu quero gravar. Então, mas assim, é difícil saber se incomodava. Eu acho que incomodava sim, porque todo mundo sabe que máquina faz um barulho assim assustador. Tanto é que teve até só contar um fato interessante, né? Que aconteceu no canal. Tem um cara que mandou uma mensagem para mim, mandou um e-mail para mim uma vez falando assim, que perguntando se eu achava que a máquina dele estava com problema, porque a máquina dele, a serra circular dele fazia muito barulho. E quando ele assistia os meus vídeos, não fazia barulho. Aí eu falei para ele assim, então, sabe o que é? Porque quando eu gravo os vídeos, eu não deixo o som da máquina alto, porque senão ninguém aguenta, né, assistir o vídeo até o final. Então eu baixo o volume. Ele falou, pô, é verdade, mas faz muito barulho essa máquina. Eu falei, cara, as máquinas fazem barulho mesmo, né, não tem jeito. Só para a gente não ficar falando muito de barulho aqui, seguindo no assunto, eu queria perguntar para o Adilson, né, e para o Oséias, o que vocês veem como alternativa para a gente minimizar isso, né? Além dos acordos que a gente já falou, além de fazer um agrado, quais seriam as outras alternativas para quem quer trabalhar fazendo pouco barulho ou gerando pouco barulho? Que, aliás, essa é a pergunta do Will Araújo, da Oficina Carcará Garagem. Ele perguntou aqui no canal do Adilson Pinheiro. As plenas elétricas e desengrosso estão entre as ferramentas mais barulhentas. O que pode ser feito? Casa certinho com a pergunta do Piotr. Tá? Antes de responder, eu queria dizer ao pessoal do chat que, primeiro, agradecer que o negócio está bombando aqui. Eu não vou dar conta de ler todas as mensagens. Entendeu? É a live mais dinâmica já que a gente teve até agora. Teve gente que perguntou do Leandro Mendes, né? Pô, cadê o Leandro Mendes no Marceneiros Confinados? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, todo mundo está convidado a fazer parte do Marceneiros Confinados. Se vocês que são fã desses canais quiserem ver eles aqui, vai lá e faz barulho. Quero você lá na live dos Marceneiros Confinados. Entendeu? Quanto mais barulho vocês fizerem, mais gente, mais live a gente vai produzindo aqui, ok? Era esse o recado. Para fazer soluções, para fazer máquinas barulhentas, cara, tem muito simulador aí de computador, você pode ficar brincando, tem simulador de torno, simulador de serra, é só procurar um app aí que não existe. Máquina que não faz barulho. Eu gosto muito de trabalhar com torno. Eu não gosto de barulho. Para começo de conversa, eu não gosto de barulho, não gosto de som alto, né? Assim, além do normal, né? Eu gosto muito de música, mas som alto, estridente, para mim só irrita. Máquina é a mesma coisa. Máquina barulhenta ligada há muito tempo, eu também não gosto muito. Eu gosto muito de tornear madeira, justamente porque é uma máquina silenciosa, você consegue trabalhar escutando música, inclusive. É uma delícia. E das máquinas que eu mais gosto é a serra-fita e o torno. Então, elas são máquinas que fazem menos barulho, né? Então, solução para máquinas barulhentas não tem. Assim, só tem a solução que o Piotr fez. Ele transformou num estúdio acústico a oficina dele. É mais um estúdio de música do que uma oficina, propriamente dito. É mais ou menos por aí. Assim, é claro que existem alguns paliativos, né? No caso, por exemplo, do desengrosso, dá para colocar umas espumas por dentro, na lateral ali. Eu acho que foi a Val mesmo que fez algo assim, se eu não me engano. Foi. A Val comentou, mostrou num vídeo, não sei. É possível. No caso de algumas serras de bancada, dessas nossas de pequeno porte, é possível você colocá-las dentro de uma caixa de espuma, deixando, é claro, sempre uma circulação de ar para o motor, mas é possível, porque acaba absorvendo muito, né, o som. Mas
não vai reduzir, vamos dizer, pela metade. Não vai, isso aí não dá. O compressor, por exemplo, quem tem compressor 24 litros, eu não sei se o maior ruído que ele gera, se é do motor ou se é do treme-treme dele no chão, porque aquele trem sai pulando pelo chão afora. O meu é um 10-100, então é bem grande. Aí o que eu fiz foi realmente uma coisa que o Edu também fez no dele, que é uma coisa bem recomendada, inclusive para compressores, que é você fazer um borrachão e colocar nos pés dele. Então você pode colocar um pedaço de EVA, um pedacinho de madeira, um pedaço de EVA, um pedaço de madeira, e vai fazer um amortecedor. Isso já elimina muito do ruído. Muito, muito. Porque a parte que vibra no chão e que vibra todo o piso, você já corta. Não é? Então, existem esses artifícios, mas a melhor solução ainda para que o som não saia é um isolamento acústico, né? E aí tem alternativas. Você pode falar um pouquinho para a gente. Eu sei que você fez um estúdio aí, mas tem alternativas no meio de caminho que você com certeza estudou. Antes de falar, pessoal, vou comentar um pouquinho o que eu fiz aqui em casa para vocês. Mas antes, deixa eu só comentar assim meu ponto de vista, né? Eu acho que existem alternativas. Eu estou vendo aqui o pessoal do chat. Apareceu o Richard aqui. Fala, Richard, o grande irmão. Poxa, saudade, hein? E o Lourenço Santiago, grande irmão também. Ele comentou uma coisa aqui que é o que eu ia falar. Ó, pessoal, ferramenta manual. E, a propósito, esse arco aqui foi presente do Lourenço. Ó, Lourenço, tá guardado com muito carinho aqui, viu? O arco de pua. Existem pessoas... Cortou, Adilson, repete aí. Eu achei que você foi falar... Tá cortando, Adilson. Cortou? Repete. Ixi. Sem empolgação. Eu achei que o Piotr fosse falar que estava com cupim. Entendi. Tá. Não. Eu já recebi, assim, depoimentos de pessoas que têm oficina dentro do apartamento. Aí você começa a conversar com o cara, ele fala, não tenho nada elétrico. Às vezes eu tenho, assim, uma lixadeira, uma micro-retífica, que são máquinas que geram menos ruído, mas fazem barulho também. Mas as ferramentas manuais, pessoal, podem ser uma saída. Eu sei que faz barulho, se você cortar com um serrote vai fazer barulho, mas assim, comparado com uma serra circular, não, é muito menos barulho. Então, se você fechar as portas, você consegue fazer alguns trabalhos, né? Planar, usar grosa, arco de pua. É claro, vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Você vai conseguir fazer tudo? Eu acredito que não. Mas para quem quer fazer alguma coisa, existem esse tipo de alternativa, tá? O Canedo Brasil aqui disse o seguinte, né? Eu acho que foi uma pergunta interessante. Ele falou, poxa, mas os fabricantes poderiam pensar em máquinas que fazem menos barulho. Se você comparar as máquinas hobby que a gente tem, né, essas máquinas que a gente compra, serras circulares e tudo mais, elas fazem barulhos. O próprio motor já faz barulho, né? Quando eu ligo uma serra minha, ela já faz um barulho. As máquinas profissionais, tipo algumas esquadrejadeiras, quando você liga ela não faz tanto barulho. Você ouve, parece que ela tá bem calminha. Agora, o barulho acontece porque a madeira entra em contato com a ferramenta de corte ou a ferramenta de desbaste. E aí que causa o barulho. Então não tem jeito, né? A não ser que você fizesse um isolamento em cima da máquina, para você conseguir atenuar esse barulho, é praticamente impossível. Então a máquina em si, às vezes, não faz tanto barulho, mas é gerado mesmo da ferramenta trabalhando na madeira, né? Aí começa o barulho assustador. É isso aí. As industriais realmente fazem menos barulho, tá? As industriais realmente fazem menos barulho. E tem alguns motivos para elas fazerem menos barulho, né? Primeiro que elas levam geralmente componentes melhores. A gente tem que levar isso em consideração, e é fato e é verdade, né? A outra é que, se a gente comparar, por exemplo, uma serra de bancada com uma esquadria, ou uma esquadrejadeira, desculpa, uma esquadrejadeira de precisão, né? A gente está falando aí de um equipamento que tem uma parede de aço, né, que tem uma estrutura, uma carcaça muito grande, muito lacrado. Você tem um motor que tem uma transmissão por correia, é um motor que não é um motor de escova de carvão, que os motores de escova de carvão fazem mais barulho, sim, porque tem atrito, tem aquilo, tem o outro. Então, a construção em si da máquina já é completamente diferente, né? Isso por si só já muda.
A minha serra de bancada que eu fiz faz muito menos barulho do que a DW745. É verdade. Agora, deixa eu mandar aqui um alô para a Neia. A Neia chegou aí. Ela falou que Ei, grande Neia. O povo tá cheio de solução aqui no chat. A Neia tem a solução. Ela falou, para não ter barulho é só morar em chácara como eu. Não tem problema com barulho. O Walter Moreira também deu uma solução ótima aqui. Eu tenho um abafador que é fone de ouvido. Eu não ouço muito barulho do desengrosso. Então ele resolveu o problema do barulho com os fones de ouvido dele. Boa. Muito boa. 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 Então, se vocês me permitirem, pessoal, deixa eu contar um pouquinho. O Adilson falou, o Edson também. O Edson esteve aqui na minha oficina nova, quando ela estava em construção. O Richard também esteve por aqui. Então, pessoal, aqui eu mudei de oficina, apesar de às vezes as pessoas olharem e parece que é o mesmo lugar, né? Então, minha oficina é um cubículo, acho que eu tenho 3,40 por 3,20, então não chega a dar uns 10 metros quadrados. E aí, pessoal, eu construí a minha oficina na minha casa, e eu moro dentro de um condomínio. E a minha preocupação era realmente se eu ia conseguir usar a oficina aqui, porque eu falei, poxa, eu não aguento mais ficar andando de carro 10 quilômetros para conseguir gravar os vídeos, fazer os meus trabalhos, né? Então eu contratei um engenheiro acústico, o cara veio aqui, o cara fez um projeto para mim, e aí ele apresentou todos os materiais, o método de fixação das placas, todo o estudo, né? E claro, ele ofereceu a solução dele também. Na época, pessoal, o orçamento dele para fazer o isolamento da minha oficina ficou R$34 mil, tá? Não gastei tudo isso, né? Eu falei pro cara, poxa, eu construí outra casa com esse valor aí, né? Doido. Pô, cara, eu falei pro cara, não precisa construir a oficina, é só isolar, é só fazer o isolamento do barulho. Ele falou, não, mas isso é só para isolar. Eu falei, pô, cara, que isso, tá louco? Mas aí o que eu fiz? Eu peguei o projeto dele, estudei, o Richard que tá aqui, né, nosso grande irmão aí, poxa, eu troquei muitas ideias com ele em relação à questão de isolamento. Santos, um grande abraço para Santos. Santos, São Paulo. É isso aí. Mas assim, basicamente, pessoal, o que existe, né, são placas de drywall, né, eu usei 2 placas nas paredes e eu usei 3 placas no teto. E entre as placas e a parede foi utilizado lã de rocha, né, que é um material aí, parece aquela fibra de vidro, né, aquela lã de vidro, na verdade, né. E aí no teto, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. No teto, pessoal, vocês conseguem ver aqui, ó, tem aquela espuma que absorve ruído, né. Essas placas brancas eu coloquei por quê? Porque como eu estou gravando, então eu coloquei luz no teto e ficava muito escuro aqui, porque não tinha reflexão da luz, iluminação de cima para baixo, né? Então eu coloquei as aqui de MDF, né? Simplesmente para fazer esse rebatimento da luz, tá? E assim, uma coisa, pessoal, que é de dica que eu deixo para vocês, que é independente se vocês têm uma oficina com isolamento acústico ou não, o som ele se propaga pelo ar, né? Então, se você tem uma janela, você fecha a janela, mas se você tem uma fresta, o som sai por ali. Se você tem uma porta, por mais que você feche a porta, o som passa por debaixo da porta. Tanto é que a porta da minha oficina é como se fosse uma escotilha. Então o batente ele tem, né, ele é na lateral em cima e embaixo também. Então a hora que você fecha, ele veda, né, faz blup, fechou. Então assim, não existe saída de ar da minha oficina, é tudo fechado. Então tanto é que eu estou aqui um tempo, depois eu abro a porta para entrar, para fazer troca de ar, porque não tem nada que faça a troca de ar, é simplesmente assim, fechado, fechado, fechado mesmo, né? E eu tinha uma preocupação muito grande se ia funcionar. E pessoal, funciona, tá? Funciona legal. O meu vizinho, quando eu ligo, por exemplo, o desengrosso ou a minha serra, ele ouve um barulho, mas o barulho que ele ouve é como se eu tivesse usando um mix de leite, sabe? É um barulho assim de fundo, um sonzinho bem... que existe um motor que está ligado, mas ele não sabe que é uma serra e tudo mais. Tanto é que aqui no meu condomínio, as pessoas não sabem que tem canal, ninguém sabe que existe uma oficina aqui dentro, né? E assim, só uma curiosidade que aconteceu aqui, que foi muito engraçado. Como a oficina é pequena, então às vezes quando eu vou gravar, eu ponho as minhas máquinas para fora. Às vezes eu tiro minha serra circular, tiro meu desengrosso para eu ter mais espaço para trabalhar aqui.
E aí fechei e comecei a gravar vídeo. Fala, lá, lá, lá. Cara, a hora que eu saí, tava caindo um temporal e molhou todas as minhas máquinas, né? Eu tenho a serra Eita, circular, pega. a GTS 10, cara, lavou a serra, lavou, choveu assim, lavou tudo, né? Algumas outras estavam meio de baixo, assim, próximo à parede, não molhou tudo. Então, isola tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, assim, eu não ouço nada. Eu fecho tudo aqui, a hora que eu desligo tudo, fica até aquele barulho. Não chega a ser um silêncio absoluto que o pessoal fala, mas você chega até a ouvir um apitinho assim no ouvido. Então é muito legal, pessoal. Então, assim, funcionou. Estou super feliz porque já cheguei a ligar a serra aqui às 10 horas da noite, mas também para não dar motivos, né? Eu procuro evitar e trabalhar durante o dia e tal, para não incomodar mesmo que sendo esse barulhinho pequeno. Legal. Não, Falei demais, tranquilo. mas Estamos acho que aqui vale. para falar mesmo. O povo quer ouvir. Eu estava aqui justamente, ouvindo para absorver e aprender, claro. Eu acho que tudo que você estudou, com as pessoas que você conversou, deu para captar. É claro, você não contratou o engenheiro, mas você conseguiu pegar um pouco do conhecimento dele e transformar, né? Assim, não vou te pedir para você falar em valores, pelo amor de Deus, de forma alguma, mas ficou num valor, eu diria, vamos dizer assim, acessível ou fazível para a maioria, para uma boa parte das pessoas? Você acha que tem condições? Não exatamente tudo que você fez. Você acha que dá para melhorar muito com um pouco de recurso? Dá sim, Adilson, porque o que ficou caro foi a mão de obra. A mão de obra para o cara executar. Como eu não tinha tempo, então assim, eu tive que contratar o cara para colocar o drywall, contratar o cara para colocar a lã de rocha, contratei o cara para fazer o batente da porta, comprei uma porta maciça. Então assim, a mão de obra que é o mais caro. Claro, se você comprar placas de drywall, você vai gastar com placas de drywall, né? Mesmo coloquei. Então eu comprei numa empresa de São Paulo, não me lembro o nome agora. Tem no Mercado Livre também, mas eu procurei pela internet, achei preços mais baratos. Então eu mesmo vim colando as placas, né, com cola. Mas assim, dá para fazer. Uma coisa assim, esse engenheiro, Adilson, eu comprei o projeto dele, tá? Então eu paguei para ele fazer o projeto, depois ele vendia a execução. Por isso que ele, né, acabei pagando para ele vir, que ele veio. Troquei várias ideias com ele em relação a isso. E assim, agora, uma dica que ele me deu, tá? Esse isolamento, ele funciona bem para pequenos espaços. Então, se você tem uma área muito grande, você fala assim, eu quero isolar um galpão. Primeiro que vai custar uma fortuna. Então, não acaba sendo uma coisa tão efetiva, né? Porque você vai ter paredes muito altas, uma área muito maior. Então, assim, não acho que vai funcionar. Então, quanto maior o seu espaço, mais grana você vai ter que investir. Tá? Então, assim, se realmente você tem uma marcenaria industrial, eu acho que você pode ter alguma coisa para minimizar, né, esse barulho, mas isolar mesmo é muito difícil. Pegar a peteca aqui para mim, que ninguém passa. Então, o pessoal do chat aqui, ó, eu não vou dar conta de vocês, né? Muita participação, legal, bacana mesmo. O Roger Peter, e o barulho da ferramenta mais o coletor de pó. Só o barulho, não entendi. Mas enfim, ele falou da ferramenta mais o coletor de pó. Mas eu queria só um segundo, Alice. Eu queria ler uma pergunta bem interessante aqui do Ayman Bambu. Minha oficina é aberta, além de barulho, voa pó para o vizinho. Aqui tem muito vento, então tendo sempre a trabalhar a favor do vento. Mas não era isso que ele tinha falado. Ah, não. Aqui, na parte de baixo ele fala assim, faz parede de super adobe. 40 centímetros de parede, saco de batata com terra argilosa. Sai mais barato. Eu achei essa colocação interessante, porque na época, quando eu fui construir a minha oficina, eu cheguei a pesquisar essa construção com adobe, né, tijolo, adobe e tal. É feito de argila, é uma técnica antiga e agora parece que voltando. Realmente ela sai mais barato, assim, em termos de matéria-prima, porque basicamente você constrói a parede com argila, né, com terra, argilosa. Tem uma técnica e tal, mas é um negócio que funciona bem
é termoacústico, é termoacústico, isolamento acústico, isolamento de temperatura também, deixa o ambiente mais fresco, é tudo de bom esse negócio de superador. Só que na época eu fui pesquisar para fazer a minha oficina e para mim buscar a terra e tal, não sei o que, o peso, e aqui não tinha, né? Acabou se tornando inviável, sai mais barato. Não é uma questão de preço, ele fala que sai mais barato, não é tanto uma questão que sai mais barato. Né? Talvez acho que ele está falando de sai mais barato do que a solução que o piloto adotou, por exemplo. Uhum. Mas é uma solução que está aí. Às vezes a pessoa não tem recurso, mas mora perto, tem terra à vontade, a terra boa, argilosa. Terra não, argila, né? Fica a ideia aí do Super Adobe, pesquisem, né? Adilson deve saber. O Adobe, para quem tem terra acessível, o Adobe é tranquilo, é uma boa opção, com certeza. Uma alternativa, eu fiz um quarto para colocar uma impressora na vitreria, que é uma impressora que precisa ficar numa determinada condição de umidade controlada e temperatura e tudo mais, porque ela imprime com material cerâmico, tá bom? Só para vocês entenderem aqui a história. Mas, enfim, o que eu fiz lá foi um sanduíche de compensado 4 milímetros, aí eu fiz um espaçador com 20 milímetros mais ou menos, e depois mais um compensado 4 milímetros. Então, é uma parede ali com aproximadamente 30 milímetros de espessura, só que tem 20 por dentro. Vocês não acreditam no quanto aquilo ficou acústico. É claro que não é uma lã de rocha por dentro, não é isso, mas você tem um bolsão de ar ali dentro. Você tem dois materiais bem porosos, né, que são os compensados, e você tem um bolsão de ar, que é o mesmo princípio da janela de vidro duplo. Né? Então, você tem vidro, ar, vidro. Né? Isso funciona bastante. Então, uma alternativa pessoal é usar o que um rapaz aqui falou, eu não vou lembrar o nome agora, pelo amor de Deus, me desculpe, que é usar o isopor de laje. Você consegue comprar o isopor de laje, que geralmente vem com 50, 80 milímetros, e reduz muito o barulho. Então, você pode revestir a sua parede com esse isopor, e é barato, e depois, por cima, você pode colocar ou não um USB, ou um compensado, ou um MDF, só para poder poeira dali também, né? Para ficar mais fácil de limpar, né? Mas aí é opcional também essa questão. O Júnior então, Almeida falou sobre o fogo. Júnior Almeida. Isso. Tá joia, Júnior. É isso aí. Uma coisa que eu estava vendo aqui, existem, pessoal, como o Adilson colocou, né, existem alguns materiais que vocês podem utilizar. No meu caso, eu não podia perder muito espaço, porque a oficina já é pequena. Então, se eu começasse a colocar umas paredes muito grossas, eu perderia mais espaço ainda. Então, a espessura que eu tenho aqui, além da alvenaria, pelo que eu medi, dá 9 centímetros. Né? Então, existem 9 centímetros que eu acabei perdendo em cada parede para dentro da oficina, tá? E uma coisa, pessoal, só comentando aqui, que esse engenheiro comentou comigo, né? Essa espuma que existe no teto, ela não isola. Então, qual que é o princípio que ele explicou? Você precisa, primeiro, evitar que o som saia. Então, você fechar tudo. Fecha a caixa, né? Não deixa nenhuma fresta de ar, nem nada. Então, o som ele não vai sair. Só que aqui dentro, a hora que as ondas começarem a reverberar, né, vai ficar um barulho muito mais alto do que se você ligar uma máquina num lugar aberto, porque a onda sonora se propaga. Então a espuma no teto é para ela absorver esse ruído. Então assim, você fecha o local onde você está trabalhando, o ruído fica rebatendo aqui e a espuma acaba absorvendo. Tanto pessoal, que não sei se vocês já perceberam, dependendo de alguns restaurantes que você vai, alguns lugares que fazem festas e eventos, se você colocar a mão embaixo da mesa, existe a espuma, né? Até tem um pedaço aqui, ó. Parece, o pessoal falou que tem o formato de casca de caixa de ovo, né? É a mesma coisa. Caixa de ovo é a mesma coisa. Então, dependendo do lugar, o pessoal coloca essas espumas embaixo também. Então aqui eu coloquei algumas embaixo da minha bancada, são espumas que sobraram. Por quê? Porque esse som ele vai rebatendo, então a hora que ele bate nessa espuma ele acaba perdendo força, atenuando,
e aí vai absorvendo todo o ruído, tá? Então, assim, são duas coisas, né? Você isolar para que o som não saia e essa espuma para absorver o som que ficar fechado aí da sua oficina. Isso aí. Tá? O Lourenço Santiago está falando aqui no canal do Marcenaria Amadora. Brincadeiras à parte, ele falou do serrote e arco de serra. Confesso que o serrote japonês surpreendeu. Até prefiro pela precisão e silêncio, né? Uma serra, que o Piotr falou no começo lá. Ferramentas manuais não fazem barulho. O serrote japonês é muito preciso, corta muito rápido e faz muito menos barulho que uma serra. Uma boa colocação. Se eu fizesse realmente assim, pura e simplesmente por curtição, por prazer, sem muita preocupação com o tempo, eu acho que hoje eu só trabalharia com ferramenta manual, pelo menos com 80%. Pelo menos 80%. Talvez teria um desengrosso, talvez uma serra de bancada, mas o resto todo acho que seria manual. Porque... e usaria pouco também. Usaria o mínimo possível. Hoje eu tenho optado por comprar madeira já aparelhado para poder não ligar no desengrosso aqui. Pessoal... Faço muito isso. Primeiro que reduz o barulho. Eu nunca experimentei, mas o pessoal está comentando aqui que a caixa de ovo funciona. O Canedo Brasil falou no canal da Marcenaria Amadora, cartelas de ovos saem mais barato, e o Pedro Vânios, é isso aí. Os cones das caixas de ovos atenuam a reverberação sonora. É o povo, a voz do povo, né? Eu não sei. Porque, na verdade, o que acontece? O que acontece? Se você pega, por exemplo, vamos lembrar aqui de uma concha acústica para concertos, né? Nada mais é do que uma bacia, um bowl gigante para você colocar todo mundo para que o som seja direcionado para uma única direção. O princípio da casca de ovo é justamente... Adilson? Travou. Adilson Pinheiros travou. Adilson, meu filho, responda. Adilson está no momento congelado. Então vamos tocar aí, daqui a pouco ele... Pois é. Não, mas sim, né? Tanto é que essas espumas elas têm esse formato. Eu só não sei se essa caixa de ovo ela é tão eficiente quanto a espuma, tá? Mas eu já vi, assim, eu lembro de alguns bares lá, há muito tempo atrás, que usavam essas caixas de ovos, né? Então, assim, tem que ir testando, pessoal. Acho que não tem outro jeito, né? Tem que ir testando para ver se funciona. Ele voltou aí, Adilson. Caiu a internet aqui, eu tô só agora no 4G. Eu vou ter que encerrar, porque vai ficar ruim. Tá certo. Eu vou ter que encerrar. Tá? Deu um pico de luz aqui e minha internet foi pro brejo. Nós estamos com 1 hora de live já, acho que tá bom. Tá bom também. Deu para trocar uma ideia. Pessoal, não sei nem... Eu não sei nem... Porque assim, eu perdi o meu retorno aqui, que era no Note, então eu nem sei se o pessoal tá me acompanhando ainda. Tá acompanhando. Então, gente, olha só, eu tive um pico de luz aqui, tô só no 4G, então a qualidade vai despencar daqui a pouco. Nem sei porque como é que tá funcionando tão bem, se tá funcionando bem ainda, mas a gente tá com 1 hora de papo. A gente vai voltar, vamos fazer mais live, a gente vai se reunir mais vezes, estamos aí, sempre. Agora a gente já descobriu o método. O Edson Azar é o cara que descobriu o método pra gente fazer essas lives. Contem comigo, pode contar. Pessoal, é isso aí. Aqui, deixa eu fazer um pedido aqui, depois, pessoal... Passa para conhecer, quem não conhece, quem está no meu canal, passa lá para conhecer o canal do Rodrigo, o canal do Edson, o canal Tudo em Torno, o canal... Marcenaria Amadora. Caiu. Caiu. Agora foi de vez. Pessoal, só para encerrar, a gente fica criando aqui do nosso lado temas. Se vocês tiverem algum assunto legal que vocês acham, que vocês gostariam que a gente cobrisse aqui. Pessoas também, então tem muita gente fazendo live. O Will fez uma live, acho que ontem, né, Will? Poxa, foi uma live super legal, falando de ferramentas, máquinas caseiras, ferramentas caseiras. Eu acho que amanhã vai rolar uma outra live, certo, Oséias? Tamo aí para isso. Amanhã tem a live do... o Will Araújo, do canal Carcará Garagem, e o Fábio Ludwig,
Academia da Madeira, ele tem uma página no Instagram, ele tem um canal no YouTube, a gente ainda não definiu ainda direito onde que vai passar, provavelmente vai passar no canal do YouTube dele e no canal do Carcará Garagem, o Will Araújo, beleza? Amanhã não percam, 8 horas a live Marceneiros Confinados. É isso aí, pessoal. Quem não conhece o Adilson, acho muito difícil, né? Tá no meu canal aí, passem lá para conhecer o canal do Adilson. E do nosso grande mestre Oséias aí, valeu, Oséias, mais uma vez por dar todo o suporte, juntar toda a galera aí, fazer a moderação. O Edson Oséias do canal Tudo em Torno. Obrigado, meu querido irmão. Beleza? É isso aí. Um abraço a todo mundo que participou via chat. Galera, vocês são demais, a gente arrebentou hoje. E lembrando, se você quer ver alguém aqui no Marceneiros Confinados, vai lá no canal dele e fala, quero você lá no Marceneiros Confinados. O convite está aberto a todo mundo, entendeu? O assunto é livre, e aqui é um bate-papo para a gente, como a gente já... A ideia desse Marceneiros Confinados é justamente a gente desanuviar as ideias, parar de pensar nos problemas que estão ocorrendo no momento e trazer, assim, um pouco de alívio, né? Porque se você ligar a TV ou ver os em alta do YouTube, tudo só fala o mesmo assunto, Então aqui o tema é direcionado, mas é para falar de outras coisas que deixam a gente mais leve e mais feliz, beleza? Então aguardo vocês na próxima live e muito obrigado pela presença. Até o próximo live entre amigos. Um abraço, a gente vai encerrando por aqui. É isso aí. Valeu, pessoal. Abração. Até mais.